Todos conhecem a cena. Mas poucos entendem a magnitude. Há 66 milhões de anos, o planeta Terra estava no auge da Era Mesozoica, dominado por criaturas que a natureza jamais ousou repetir, os dinossauros. Eles eram os reis, os predadores supremos, os gigantes que caminhavam sobre a Terra. Mas a 100 milhões de quilômetros de distância, no vazio frio do espaço, um objeto de 15 quilômetros de diâmetro, uma montanha de rocha e metal, estava em rota de colisão. Este não era um meteoro qualquer, era o mensageiro do Apocalipse. Este asteroide, que hoje conhecemos como Chicxulub, não veio de um lugar comum. Especialistas sugerem que ele pode ter se originado na nuvem de Oort, uma esfera gigantesca de detritos gelados que envolve o nosso sistema solar. Ele viajou por milhões de anos, talvez desviado pela força gravitacional de Júpiter, o gigante protetor, que, ironicamente, o enviou para uma trajetória que cruzaria a órbita da Terra. O impacto não foi o fim. O impacto foi apenas o start. O que aconteceu nos primeiros minutos, horas e décadas após a colisão de Chicxulub foi um evento de destruição tão rápido e tão catastrófico que reescreveu a história do nosso planeta, marcando o fim de 75% de toda a vida na Terra. Antes de mergulharmos no inferno que se abateu sobre a Terra, eu peço, inscreva-se agora no canal Segredo X e ative o sino para não perder nenhuma de nossas investigações. Deixe também o seu like neste vídeo para que essa história chegue a mais pessoas. Sua ajuda é o nosso combustível. Agora, vamos voltar 66 milhões de anos para o momento exato em que o céu começou a cair. O momento zero. A chegada. Se você fosse um dinossauro olhando para o céu naquele dia, veria o que parecia ser uma estrela brilhante, mas que aumentava de brilho e tamanho a cada hora. O asteroide Chicxulub atravessou a atmosfera a uma velocidade espantosa, 72 mil quilômetros por hora. Para se ter uma ideia, ele percorreu uns 96 quilômetros da atmosfera em apenas 3 segundos. O estrondo sônico que ele produziu foi o maior já registrado na história do planeta, capaz de estourar os tímpanos de qualquer criatura em um raio de centenas de quilômetros. O alvo, um mar raso que cobria a península do Yucatán, no México. Minuto 1. A explosão e a cratera. O impacto foi instantâneo. A energia liberada foi estimada em 10 bilhões de bombas de Hiroshima, ou equivalente a 100 milhões de megatons de TNT. O asteroide não apenas atingiu o solo, ele o vaporizou. A rocha derreteu, o oceano ferveu e a crosta terrestre foi perfurada, quase rompendo o manto terrestre. Em segundos, uma cratera de 180 km de diâmetro e 30 km de profundidade se formou. O efeito foi como jogar uma pedra gigantesca em uma poça d'água, mas em escala planetária. Um tremor de terra foi sentido em todo o globo, com terremotos de magnitude superior a 11 na escala Richter, muito além de qualquer coisa que a humanidade jamais tenha presenciado. Minutos 2 a 60. Um inferno de fogo. A primeira onda de destruição física foi a onda de choque. Viajando a mais de 1.600 km por hora, ela varreu o continente americano, derrubando florestas e vaporizando criaturas em seu caminho. Mas o verdadeiro apocalipse veio do céu.
No impacto arremessou trilhões de toneladas de material. Rochas, poeira, vapor d'água ejetado do oceano para a atmosfera e até mesmo para o espaço. A maioria desses detritos, no entanto, não ficou lá. Eles foram puxados de volta pela gravidade da Terra. Uma hora após o impacto, esses fragmentos reentraram na atmosfera a velocidades hipersônicas, transformando-se em milhões de projéteis incandescentes. A fricção gerou uma bola de fogo de plasma que envolveu o planeta. A temperatura da atmosfera subiu para mais de 10.000 graus Celsius. O resultado foi a tempestade de fogo global. O calor radiante era tão intenso que, mesmo a milhares de quilômetros do impacto, a vegetação pegou fogo espontaneamente. A maioria das florestas do mundo queimou em poucas horas. A fuligem e a fumaça subiram, criando uma camada escura que seria a próxima fase da extinção. As horas seguintes, um mega tsunami e a chuva ácida. Enquanto o fogo consumia a Terra, o oceano liberou sua fúria. O impacto em um mar raso deslocou uma quantidade colossal de água, gerando um mega tsunami com ondas que atingiam até 300 metros de altura. Essas ondas gigantescas varreram as costas de todos os continentes, chegando até o interior da América do Norte e da Europa, destruindo ecossistemas costeiros e arrastando dinossauros e outras criaturas para o mar. Além disso, o asteroide atingiu uma área rica em sulfatos, minerais que liberam enxofre quando aquecidos. O impacto vaporizou essas rochas, lançando cerca de 100 bilhões de toneladas de enxofre na atmosfera. Esse enxofre se combinou com o vapor d'água, formando ácido sulfúrico, que precipitou como chuva ácida devastadora. Essa chuva envenenou rios, lagos e oceanos superficiais, matando a vida marinha e danificando ainda mais a vegetação sobrevivente. O inverno nuclear, a década de escuridão. A fase mais longa e letal da extinção foi o inverno nuclear. A fuligem da tempestade de fogo e a poeira fina do impacto, combinados com os aerossóis de sulfato, criaram uma nuvem densa e escura que cobriu todo o planeta. O Sol desapareceu, não por um dia, uma semana ou um mês, mas por anos. A escuridão era quase total. Sem a luz solar, a fotossíntese parou. As plantas, a base de toda a cadeia alimentar terrestre e marinha, morreram. A temperatura média global despencou. Estima-se que a Terra se esfriou em até 20 graus Celsius em algumas regiões, transformando grande parte do planeta em um deserto frio e escuro. Os únicos lugares que evitaram o congelamento intenso foram ilhas tropicais como Madagascar e partes da Índia, que se tornaram refúgios de vida. O colapso da cadeia alimentar. A escuridão e o clima frio foram os verdadeiros assassinos dos dinossauros. Os produtores morreram. Com a fotossíntese interrompida, as plantas e o fitoplâncton marinho, a base da cadeia alimentar aquática, morreram. Os herbívoros morreram. Os grandes dinossauros herbívoros como o Triceratops e os hadrossauros, que precisavam de centenas de quilos de vegetação por dia, morreram de fome. Os carnívoros morreram. Os predadores, como o Tiranossauro Rex, sobreviveram por um tempo se alimentando de carcaças, mas à medida que os herbívoros desapareciam, eles também sucumbiram à fome. Em poucas décadas, 75% das espécies foram extintas. A Era Mesozoica, que durou 180 milhões de anos, havia terminado. Os sobreviventes. Paleoceno e a ascensão dos mamíferos. Quem sobreviveu a esse apocalipse? A regra era simples: ser pequeno e adaptável. Animais pequenos, criaturas que podiam se esconder em tocas, como pequenos mamíferos, lagartos e algumas aves, tinham mais chances. Eles precisavam de menos comida e podiam se alimentar de detritos, sementes ou insetos. Aves. As aves descendentes diretos dos dinossauros foram os únicos dinossauros a sobreviver. Crocodilos e tartarugas, esses répteis de sangue frio, podiam entrar em um estado de dormência ou estivação e sobreviver longos períodos sem comida. O mais importante para a nossa história é o que aconteceu com os mamíferos. Antes do impacto, eles eram criaturas pequenas, noturnas, vivendo nas sombras dos gigantes. Após o impacto, o cenário estava livre. A nuvem de poeira levou décadas para se dissipar,
Mas quando o Sol finalmente voltou, a Terra entrou na Era Cenozoica, e a primeira época foi o Paleoceno. O clima começou a se estabilizar e a vida vegetal voltou a prosperar. Sem os grandes predadores para caçá-los, os mamíferos começaram a se desenvolver rapidamente. Os cientistas descobriram que, em apenas 10 milhões de anos, o corpo dos mamíferos triplicou de tamanho. Eles evoluíram para preencher os nichos ecológicos deixados vagos pelos dinossauros. Foi a partir desses pequenos sobreviventes que surgiram os ancestrais de todos os mamíferos modernos, incluindo nós, os humanos. O ecossistema levou cerca de 10 milhões de anos para se recuperar totalmente. O evento KT, ou KG, como é chamado hoje, não foi apenas uma catástrofe. Foi o maior evento de realocação de poder na história da vida. Foi o dia em que a Terra morreu para os dinossauros, mas renasceu para os mamíferos. A lição de Chicxulub é clara. A vida é resiliente, mas a mudança pode ser brutal e instantânea. E é por causa desse dia de destruição, desse inferno de 24 horas, que nós, mamíferos, estamos aqui. Se você gostou dessa viagem ao passado e quer desvendar mais segredos da ciência e da história, não se esqueça de conferir outros vídeos do Segredo X. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!